Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Muito bem, então este é o momento em que eu anuncio a política de privacidade, que é você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Ultimamente, da cadeia, dependendo do que você mostrar, dependendo do que você disser, né? Não sigam os exemplos das autoridades. Muito bem, então hoje é dia 18 de março de 2021, 19 horas já foi, já são 19h15, né? Já tenho a minha plateia favorita, né? A de sempre. Vocês estão desprestigiando o Milton, né? O Milton ontem deu aula para ninguém. Ninguém compareceu à aula dele. Então, 4CELT 2020.2, TEC 4, e eu sou o Arídio. Muito prazer. Então, hoje eu vou colocar aqui, são dois vídeos, um para tecnologia e outro para laboratório. Então, o de tecnologia está aqui, a minha pauta está aqui, que é o transistor com lâmpada, um MOSFET com lâmpada e um exercício de PLL. Então, é simples. O que deve ser feito, então, hoje, dia 18, a próxima quinta-feira é dia 25, né? Então, eu, em princípio, deixo para vocês entregarem até dia 25, quinta-feira que vem, né? É claro que se vocês tiverem algum problema, atrasarem, entregarem no final de semana, por mim tudo bem também, né? Mas se entregarem dia 25, eu já, provavelmente já no final de semana, eu já lanço as notas, dependendo das notas dos outros setores de laboratório, no caso laboratório. Mas tecnologia, vamos lá então. Então, tecnologia, essa é a nossa primeira avaliação, então TEC 4, essa é a primeira avaliação, né? E então vocês devem fazer o seguinte: o que deve ser feito? Deve ser feita a prova em folha de caderno. Então você deve fazer a prova em folha de caderno, pode ser uma folha, duas folhas, tanto faz, uma ou duas folhas. Eu acredito que, em 3 questões, serão necessárias 3 folhas de caderno. Você vai fotografar as folhas que você fizer a prova e vai enviar para o e-mail oficial aridio.paiva@cefet-rj.br, né? Então, lá vai ficar registrado a tua entrega da prova, né? Então, veja bem, a folha de caderno, qualquer outra folha, pode fotografar com o celular e compartilhar no meu e-mail, né? Então, manda para o meu e-mail. E se você quiser escanear, também escaneia, mas, do modo geral, a foto do celular tem resolvido o problema, né? Então é isso, folha de caderno, resolve as questões, fotografa e manda para o meu e-mail, né? Cabeçalho, muito importante, o cabeçalho. Vamos lá. Então, cabeçalho. Cabeçalho é na cabeça do papel. Então, cabeça da folha, você vai colocar lá em cima, você vai colocar Cefet RJ, você vai colocar a data 20/21/03/18, a data, a disciplina,
TEC 4, né? E o nome do professor. Podia botar, turma, falta a turma. 4CELT, 2020.2, disciplina TEC 4, Arídio. Então, e aqui você vai colocar o teu nome. Não é para escrever teu nome, é para escrever o teu nome. Uma piadinha que eu sempre faço. Então, isso na cabeça de cada folha, né? Para identificar a prova, o curso, a disciplina e o professor, e a data, né? Então, muito bem. A primeira questão, então, eu até recomendo, para vocês não perderem muito tempo, né? Juliano e Osmar estão assistindo, vocês peguem uma folha de caderno e já tomem nota das questões, né? Vocês já vão ganhar um tempão aí para não ter que olhar o vídeo de novo e tomar nota, né? Então, a prova é manuscrita, né? Você deverá fazer a prova manuscrita em folha de caderno. A primeira questão, então, é transistor e lâmpada. Então, a primeira questão é essa daqui. Você tem uma lâmpada ligada em 12 volts, uma lâmpada de 12 volts é 12 watts. E ela está ligada num transistor, que o emissor vai para a massa, né, o negativo da fonte. O emissor vai para a massa. Um transistor ele tem um VBR de 0,7 volts, a tensão entre base e emissor dele. Aqui vai um resistor que vai ligado na tensão de 12 volts, né? E então eu quero saber qual o valor do resistor de base, para que a lâmpada acenda com brilho máximo. Brilho máximo. Então ela vai trabalhar com 12 volts, 12 watts, significa então que vai ter uma corrente aqui de 1 ampere, né? O beta do transistor é igual a 100. E aí, então, você calcula o resistor de base conforme foi já mostrado em aula anterior. Calcular o resistor de base de forma que a lâmpada acenda com brilho máximo. Eu vou dar um tempo para que vocês copiem, se vocês dois quiserem copiar. Agora chegou a Jaqueline também. E o Jaqueline, você chegou depois, então essa aqui é a prova de tecnologia. Então, se quiser copiar as questões, já copia de uma vez. E a folha, a prova, então, prova manuscrita, folha de caderno, manuscrita e folha de caderno. Fotografar. Fotografar a prova. Enviar para Arídio.paiva, deixa eu melhorar aqui, Arídio.paiva@cefet-rj.br. Pronto, está aqui. Então, os dados são esses. Até 25 de março. Até quinta-feira que vem. Mas, conforme eu já havia dito, se vocês, por acaso, tiverem algum problema e atrasar, não tem importância. Pode atrasar até o final de semana, mas o ideal é que eu tenha já essas notas no final de semana para poder lançar, né? No final do mês, né?
Muito bem, então já dei o tempo para copiar. A primeira questão são 3 questões simples, né? Só para dar um tempo para vocês copiarem, para não ter que voltar a ver o vídeo, só para pegar as questões, né? Então, está aí. Muito bem, então agora eu vou apagar. Vou apagar e colocar a segunda questão, que é lâmpada e MOSFET. Pronto, então apagando. Então a segunda questão, lâmpada e MOSFET, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui uma fonte de 12 volts ligada numa lâmpada, mesma situação. Uma lâmpada de 12 volts, 12 watts. Portanto, se for calcular aí pela potência, dá 12 watts dividido por 12 volts, dá 1 ampere de corrente. Então, 1 ampere de corrente, se bem que aqui não é necessário saber a corrente, eu tenho aqui um MOSFET canal N, seta para dentro, o source e o supridor dele, o source e o supridor, source e o substrato dele estão ligados à massa. O gate dele vai num jogo de resistores, dois resistores, formando um divisor de tensão. E eu tenho a seguinte situação. Eu vou colocar 3 combinações aqui. Primeira combinação aqui, eu vou colocar um resistor aqui R1 e um resistor R2 formando um divisor de tensão. Eu vou colocar os valores dos resistores. Vocês, baseado no valor dos resistores, vão descobrir qual é a tensão de gate e o que acontece com a lâmpada. Lâmpada acesa, apagada, qual a situação da lâmpada. Então, primeira situação aqui, eu vou colocar o resistor daqui de cima em 10 kΩ e o resistor daqui de baixo em 2 kΩ, para ficar fácil de fazer o divisor de tensão em 12 volts, né? Muito bem. Segunda situação, eu vou inverter. O de cima é 2 kΩ, o de baixo é 10 kΩ. Então, eu inverti a situação. Na primeira situação, 10 kΩ aqui e 2 aqui, então ficam 10 volts aqui e 2 volts aqui. E aí, baseado nisso, eu quero que vocês digam o que vai acontecer com a lâmpada. Na segunda situação, 2 kΩ e 10. Então, ficarão 2 volts aqui e 10 volts aqui. Eu quero saber o que vai acontecer com a lâmpada, baseado naquela escala de faixas de tensão. O MOSFET no corte, o MOSFET conduzindo mais ou menos na região linear e o MOSFET saturado conduzindo tudo que tem direito. E na terceira situação, eu vou colocar 2 resistores de 10 kΩ. Como são 2 resistores iguais, então vai ficar uma tensão aqui de 6 volts, uma tensão intermediária, né? E aí, para cada caso, né, eu quero saber para cada caso, qual o brilho da lâmpada. Para cada caso, qual o brilho da lâmpada. Então, copie isso aí, se vocês já estiverem copiando. Dá um tempo para copiar.
Muito bem. Dado o tempo. Então, agora eu vou apagar e colocar a terceira questão, que é a do PLL. Se vocês quiserem saber alguma coisa, pode abrir o microfone e perguntar. Muito bem, então vou apagar agora. Então, terceira e última questão. O PLL. E nesse PLL, eu pergunto qual a frequência gerada. Qual a frequência gerada? Então, eu vou fazer um diagrama simplificado aqui do PLL. Então, aqui está o VCO, que é o gerador principal. Ele, então, gera o sinal de saída, que é a frequência gerada aqui. Então, a frequência de oscilação gerada por ele. O sinal gerado por ele passa num Schmitt Trigger, entra num divisor digital que eu vou colocar aqui dividindo por 11, menor, 110. 11, dividindo por 110. Depois o sinal dividido vai para um comparador de fase, uma porta XOR, fazendo a comparação de fase. O sinal é comparado com a referência, um oscilador de referência. Esse oscilador de referência, eu vou colocar ele com um cristal na frequência de 1 MHz. É muito simples aqui. O diagrama, você não precisa saber muito, entender muito sobre PLL. Aqui vem um filtro passa-baixas e a tensão de correção do VCO. Né? Então, eu dou para você a frequência de referência, digo qual é o fator de divisão, qual é o número da divisão digital, o N aqui é igual a 110, e eu quero saber qual é a frequência de saída. Muito, 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 muito simples. Muito, 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 muito simples. Qualquer um que tenha assistido um pedacinho da aula lá, principalmente um pedacinho final, com exemplos e tudo, sabe fazer a resposta imediatamente. Então, vou dar o tempo para copiar. Então, resposta até 25 de março.
Eu já vou apagar e vamos passar para a prova de laboratório, que também será muito simples. Só um instantinho, estou encerrando aqui. Muito bem. Então, essa está pronta, está feita. Então, agora eu vou encerrar a gravação. Peço a vocês que mudem para reunião de laboratório, para ficar um outro vídeo gravado lá na reunião de laboratório, com a prova de laboratório. Então, eu vou encerrar a gravação aqui e vou vou sair dessa reunião e vou entrar na reunião de laboratório. Então, eu aguardo vocês lá, ou se vocês chegarem antes. Então, vou encerrar a gravação. Obrigado pela atenção dispensada aqui nesse vídeo. Vamos para a próxima.